Glória a Deus. Aleluia. Vamos abrir as nossas Bíblias em Deuteronômio, capítulo 32, versículos 4 e 7. Deuteronômio, capítulo 32, versículos 4 e 7. Diz assim: Ele é a rocha, cuja obra é perfeita, porque todos os seus caminhos justos são. Deus é a verdade, e não há nele injustiça. Justo e reto é. Vou ler novamente, Deuteronômio 32, 4. Os irmãos de todos os cantos aí estão escutando bem minha voz. Aí nesse canto de cá, aí no fundo, nesse canto de cá também está nítida a minha voz? Amém. Deuteronômio 32, 4. Ele é a rocha, cuja obra é perfeita, porque todos os seus caminhos justos são. Deus é a verdade, e não há nele injustiça. Justo e reto é. Versículo 7. Lembra-te dos dias da antiguidade, atenta para os anos de muitas gerações. Pergunta a teu pai, e ele te informará, aos teus anciãos, e eles te dirão. Agora eu queria que você passasse para o capítulo 31 de Deuteronômio, versículo 8. Deuteronômio 31, 8. O Senhor, pois, é aquele que vai adiante de ti. Ele será contigo. Não te deixará, nem te desamparará. Não temas, nem te espantes. Eu queria que a gente estivesse lendo esse versículo a uma só voz, em alta voz. Vamos dizer novamente, Deuteronômio 31, 8. O Senhor, pois, é aquele que vai adiante de ti. Ele será contigo. Não te deixará, nem te desamparará. Não temas, nem te espantes. Vamos ler novamente. O Senhor, pois, é aquele que vai adiante de ti. Ele será contigo. Não te deixará, nem te desamparará. Não temas, nem te espantes. Agora a gente vai ler como se estivesse em primeira pessoa. A gente vai ler assim. Eu vou ler primeiro para os irmãos verem como é. O Senhor, pois, é aquele que vai adiante de mim. Ele será comigo. Não me deixará, nem me desamparará. Não devo temer, nem me espantar. Vou ler novamente na versão pessoal. O Senhor, pois, é aquele que vai adiante de mim. Ele será comigo. Não me deixará, nem me desamparará. Não devo temer, nem me espantar. Vamos ler juntos agora. O Senhor, pois, é aquele que vai adiante de mim. Ele será comigo. Não me deixará, nem me desamparará. Não devo temer, nem me espantar. Você pode dar um aleluia, glória a Deus bem alto. Você pode aplaudir o Senhor. Uma promessa como essa daqui é para a gente aplaudir o dia inteiro. Você pode aplaudir a Jesus de novo. Glória a Deus. Você tem experimentado isso. O Senhor é aquele que vai adiante de ti. Ele será contigo, Ele tem sido contigo.
Ele nunca te deixou. Ele nunca te desamparou. Por isso, você não deveria dar lugar ao medo, nem ao espanto na sua vida. Amados, cada um de nós tem vivido isso aqui. O Deus que nos chamou é o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Ele tem nos conduzido com mão forte, com poder, com graça. Não tem nos faltado a palavra do Senhor. Aquele pão espiritual é aquele que faz a gente viver, porque nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Quantos têm recebido essa palavra que sai da boca de Deus? Quantas vezes, hein? Você está num momento difícil, de fraqueza, aí você vai orar e vem aquele pão celestial, vem a promessa, aleluia, aleluia, oh glória. Nós sempre ficamos apreensivos com o futuro, né? Ainda mais quando a gente se depara com um desafio, uma mudança de fase na nossa vida, um ano novo, né? Como a gente está entrando agora nesse ano de 2022. Mas, irmãos, pela experiência, as experiências que temos tido com o Senhor nosso Deus, não era para a gente ficar com medo, não era para a gente ficar apreensivo, não era para ficar ansioso, era para ficar tranquilo. Porque Ele sempre cuidou de nós. Muito antes de você conhecer o Senhor já cuidava de você. Só que você não sabia, você não percebia. Mas quando os seus olhos se abriram, quando as escamas caíram dos seus olhos, aí você passou a enxergar o cuidado desse Pai glorioso. Aí você passou a se relacionar com Ele. Aleluia. Então a gente deveria confiar. Só confiar, 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 descansar. Que coisa tremenda. Esse versículo está na minha cabeça desde o domingo passado. Ficou a semana toda fervendo no meu coração essa palavra. Aleluia. O Senhor, pois, é aquele que vai adiante de ti. Ele será contigo. Não te deixará nem te desamparará. Não temas nem te espantes. Aleluia. Esse texto aqui nós lemos agora, ele mostra o momento em que Deus falou com o povo e com Moisés sobre a entrada na terra prometida. Deus usou Moisés de maneira tremenda para tirar aquele povo do Egito. E aí Deus usou Moisés para conduzir aquele povo pelo deserto durante 40 anos, um povo de dura cerviz, um povo que ora se rebelava, ia para cima de Moisés, aí Deus manifestava a sua glória, eles ficavam temerosos. E aí Moisés foi um grande líder, um grande legislador, um grande profeta, não é? Um homem de Deus, conforme o próprio Deus testemunhou a respeito dele, o homem mais manso na face da terra. Porque quando o povo vinha para cima de Moisés, ele se prostrava de joelhos diante do Senhor, não é? E Deus usou Moisés para fazer muitos sinais e maravilhas. O povo tinha muita admiração por ele, né? Mas aí chegou um momento em que Deus falou para o povo, para o próprio Moisés, que Moisés não seguiria com eles. O Senhor iria levar Moisés, mas o Senhor falou que o povo iria herdar a terra, que o povo entraria na terra. Que Deus levantaria outro profeta semelhante a Josué, semelhante a Moisés. Deus levantou Josué e guiou esse povo para entrar na terra prometida, né? E aí nós precisamos realmente atentar para o que está no capítulo 32, versículo 4. Porque o Senhor é a nossa rocha, Ele é a nossa firmeza, a nossa fortaleza, não é? O Senhor é o nosso refúgio. As obras do Senhor são perfeitas. Deus faz tudo perfeito. Ele é santo, Ele é perfeito, Ele é reto. Os seus caminhos são justos, não é? Ele é a verdade. Se alguém te falar qualquer coisa, não acredite, mas acredite no que Deus fala com você. Ele fala pela sua palavra.
mas ele fala diretamente a você, ele reafirma a palavra que já foi escrita pelos homens de Deus no passado. O Espírito Santo, ele pega essa palavra e ele reafirma no seu coração. Ele é a verdade, nele não há injustiça. Justo e reto ele é. Você pode dizer um amém para isso? Aleluia. Então o Senhor é perfeito. Assim como é perfeita a maneira como ele nos conduz. Inclusive nós precisamos olhar para as gerações passadas. Precisamos olhar também para situações da nossa vida no passado. Nós vamos nos recordar de muitos milagres que experimentamos das mãos do Senhor. Nós vamos lembrar de situações que a gente não sabia o que fazer, não sabia como avançar, não sabia para onde ir. Mas aí tinha uma palavra de Deus dizendo que a gente deveria avançar, nós obedecemos e deu tudo certo. Porque o Senhor, quando Ele manda, Ele garante, irmãos. Amém? Quando o Senhor manda a gente ir a algum lugar, é porque Ele já está lá nos esperando, né? O Senhor, Ele vai à nossa frente. O Senhor, Ele não manda a gente ir para nenhum lugar que Ele não esteja lá. Ele já está lá nos esperando. O seu futuro já está garantido, né? A gente tem um futuro garantido, um futuro na eternidade com Cristo. Mas aqui na terra, enquanto estamos vivendo aqui, nosso futuro está garantido. Qualquer coisa que a gente precise, seja necessário a gente fazer para avançar na nossa vida, Deus está à nossa frente. Ele já está lá no destino, onde Ele sabe que a gente vai chegar. Ele já está nos esperando. Você pode dizer um amém para isso? Aleluia. Então, amados, esse versículo 8 do capítulo 31 precisa ser o lema da nossa vida. A gente precisa crer que o Senhor é aquele que vai adiante de nós. A gente precisa crer que o Senhor, Ele está conosco, Ele será conosco. A gente precisa crer que o Senhor não nos deixará. A gente precisa crer que o Senhor não nos desamparará. Nós precisamos, não devemos deixar que o temor e o espanto se apoderem de nós. E amados, enquanto eu estava preparando essa palavra, veio uma convicção no meu coração muito forte. E eu quero trazer para vocês essa convicção nesta manhã. Eu quero trazer para vocês a expectativa que Deus ministrou ao meu coração. A expectativa, a convicção que está no meu coração da parte de Deus é que 2022 será um ano de superar desafios. Você crê nisso? Você crê? Amém? De todo o seu coração, será um ano de superar desafios. 2021 foi um ano de muitas dificuldades. 2021 teve onda de Covid, hospitais superlotados, pessoas morrendo de Covid e de outras enfermidades. Inclusive, irmãos amados daqui da nossa congregação partiram. Familiares de irmãos da igreja partiram. Foi um ano muito difícil, um ano em que a gente, no nosso país, não só aqui no Brasil, no mundo todo, teve alta de combustíveis, alta dos alimentos, a inflação subindo. Não se enganem que isso está acontecendo só aqui no Brasil, não. O mundo todo está passando por isso. Consequência aí da pandemia, não é? Foi um ano difícil, mas nós podemos dizer, irmãos, apesar da lista de coisas que sofremos neste ano de 2021, foi uma lista grande. Nós podemos declarar de boca cheia: Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Podemos falar isso? Vamos dizer juntos: Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Novamente, vamos falar bem alto: Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Você pode aplaudir Ele por isso? Até aqui nos ajudou o Senhor. Assim como o povo de Israel estava diante de um grande desafio. Porque quando os espias entraram na terra, voltaram, 10 deles deram um relatório negativo. Apesar deles dizerem assim: a terra é muito boa, a terra mana leite e mel, como o Senhor prometeu, mas tem gigantes, tem muralhas fortificadas. Nós, diante desses gigantes, parecíamos gafanhotos. Eles poderiam nos esmagar com as suas mãos. E só deram um relatório negativo. Mas Josué e Caleb,
Eles estavam olhando com os olhos de Deus. A terra tem gigantes, a terra tem muralhas fortificadas, mas grande é o Senhor nosso Deus que nos introduzirá nesta terra. Aleluia! Ao olhar à sua volta, você pode enxergar gigantes, você pode enxergar dificuldades, você pode enxergar muralhas, mas o Senhor, Deus tremendo, o Senhor dos exércitos, Ele vai derrubar todas as muralhas que estiverem diante de você. Você pode dizer um amém para isso? Ele vai derrubar todos os gigantes que estiverem diante de você. Você pode dizer um amém para isso? Aleluia. E aí Josué e Caleb olharam com os olhos da fé. E nós precisamos fazer a mesma coisa, irmãos. Olhar esse ano de 2022 com os olhos da fé. Será um ano de avançarmos, não é? Inclusive, eu tive uma experiência maravilhosa com o Senhor nesta noite. E depois de escrever essa palavra, eu estava viajando. Eu cheguei ontem no meio da tarde. Aí eu fui orar, escrever essa palavra. E de noite eu estava pensando nessa palavra, orando. E aí o Senhor, Ele veio novamente no meu coração com a convicção. Foi muito forte ontem à noite essa convicção. Vejam bem, prestem bem atenção no que eu vou falar. Deus, Ele falou que Ele está trazendo uma bênção de prosperidade sobre esta congregação neste ano de 2022. Amém? Uma bênção de prosperidade. O Senhor vai te surpreender. Em nome de Jesus, eu profetizo sobre sua vida provisão abundante do Senhor nesse ano de 2022. Nós estamos com alguns desafios como congregação. A gente já vem há 2 meses falando para os irmãos o envio de 2 famílias, né? O envio de José com Viviane e seus filhos para Santa Terezinha. Eles, inclusive, acho que já estão se mudando hoje para lá, ou foi ontem, né? Já estão lá. E o envio de Devanil e Lorena, John e a criancinha que está na barriga de Lorena estavam sendo enviados para o Peru. Em nome de Jesus, nós vamos conseguir sustentar essas 2 famílias. José lá em Santa Terezinha e Devanil e Lorena lá no Peru. Amém? Você pode levantar suas mãos e dizer glória a Deus. Você pode dizer amém para isso. O Senhor vai nos dar recursos, irmãos. Ele vai nos surpreender. Ele vai fazer como Paulo diz em 2 Coríntios, que Deus, Ele aumenta a nossa sementeira. Deus vai aumentar a sua sementeira agora em 2022. É um ano em que a gente tem esse desafio, mas em nome de Jesus nós vamos cumprir esse desafio. Nós vamos conseguir enviar nossos irmãos e vamos conseguir sustentá-los. E ainda vai sobrar recursos em nome de Jesus. Será um ano em que você vai experimentar na sua família, na sua casa, uma prosperidade. Se você é profissional liberal, o Senhor vai abençoar no seu negócio, o seu empreendimento. Você vai ganhar recursos esse ano que você até hoje não tinha ganhado. Você vai ganhar em nome de Jesus. O Senhor vai dar um recurso grande na sua mão para que você possa semear, para que você possa abençoar. Você vai, com toda a fé e coragem diante de Deus, assumir estes desafios. Nós como igreja estamos assumindo esses desafios. E vamos, em nome de Jesus, ter a alegria de dizer assim: irmãos, olha, já conseguimos mantenedores aqui para Devanil, já conseguimos mantenedores para José. Amém, glória a Deus. Vamos dizer isso. Vamos festejar em nome de Jesus, porque o Senhor está colocando os recursos em nossas mãos. Vai ser um ano de cada um de nós avançar na nossa vida espiritual. Você vai ter uma vida de mais intensidade com Deus neste ano. Eu profetizo sobre sua vida uma vida de oração, uma vida de leitura da Bíblia, uma vida de investir no reino de Deus, de fazer discípulos, pregar o Evangelho, em nome de Jesus. Nós teremos um ano também de definição profissional para irmãos que estão estudando. Deus vai abençoar você no seu curso que você está fazendo na faculdade, no início da sua profissão. Deus, Ele vai te direcionar, Ele vai te abençoar. Você vai ficar surpreso com tanta coisa que você estava preocupado ou preocupada. E você vai dizer assim: meu Deus, eu não sabia que isso iria acontecer de maneira tão milagrosa.
Você vai se surpreender, Deus vai te surpreender. Aleluia! Há alguns de nós que já tivemos no nosso coração o chamado de Deus. Sentimos esse chamado, mas devido às coisas que a gente foi fazendo da nossa vida, nossas ocupações, esse chamado ele foi esfriando. Mas, irmãos, durante esse ano, Deus ele vai voltar a acender esse fogo no seu coração. Se você um dia recebeu esse chamado se esfriou, o chamado para se dedicar ao reino de Deus, para servir a Deus, se esse chamado se esfriou, Deus ele vai voltar a acender o fogo no seu coração. Amém? Enquanto estava escrevendo essa palavra, Deus trouxe à minha memória alguns momentos do povo de Deus, momentos em que o povo estava diante de um grande desafio, e o Senhor os ajudou de maneira sobrenatural. Mas antes de falar desses momentos do povo de Deus, eu quero somente voltar ao que eu estava contando, né? Deus me deu essa convicção de uma prosperidade para nós aqui esse ano, como congregação. E aí comecei a receber essa convicção de Deus e veio aquela alegria que inundou meu coração. Aí eu fui para o quarto e aí sentei na cama e eu não consegui me deitar, comecei a chorar e senti a presença de Deus forte ali no meu quarto, a graça de Deus, a presença do Espírito Santo e aquela alegria no meu coração, que parecia que meu coração iria explodir de alegria ao ter convicção do que Deus está prometendo e que Ele vai fazer. E aí fiquei uns 15 a 20 minutos, irmãos, tentando me deitar e não conseguia, chorando. E aí depois que eu consegui me deitar, ainda demorei para dormir, pensando nessas promessas do Senhor, né? Amém. É exatamente isso que Deus colocou no meu coração, Neto. Neto está compartilhando que enquanto eu estava falando, Deus colocou no coração dele que Ele vai nos dar esses recursos, não somente para a gente desfrutar, mas para a gente ser mantenedores, né? Foi exatamente essa convicção que Deus colocou no meu coração. A abundância de recursos para a gente semear, para a gente repartir, né? Como o Senhor é bom e Ele confirma a palavra dEle. Então, amados, aí foi um momento tremendo que eu tive com o Senhor. E aí depois que eu fiquei aquele tempo sentado na cama chorando, e aquela alegria no meu coração, maravilhado com as promessas de Deus, com a convicção que Ele colocou no meu coração para a vida da congregação aqui, sobre o envio de José e o envio de Devanil. Então, irmãos, foi tremendo, não é? Mas aí eu quero citar agora alguns momentos que Deus ele usou líderes para conduzir o seu povo, né? Sob a liderança de Josué. Deus usou Josué para conduzir aquele povo a fazer a travessia do Rio Jordão. E aquele rio era um rio que tinha uma profundidade que para as pessoas atravessarem teriam que atravessar a nado, né? Mas nem todo mundo sabia nadar. Então Deus fez o que? Ele dividiu aquelas águas ao meio, como Ele fez com o Mar Vermelho, e fez aquele amontoado de águas de um lado do outro. O povo passou a pés enxutos, né? Está lá em Josué 3, de 7 a 17. Aí depois teve a derrubada das muralhas de Jericó, que foi Josué 6, de 1 a 21, até o capítulo 7, né? Josué 1, de 6 a 21, 6 de 1 a 21. E aí no restante do livro de Josué, as guerras que eles tiveram para conquistar a terra, né? No livro de Juízes, os capítulos 6 e 7, a gente vê a vitória de Gideão sobre os midianitas. Gideão, com 300 homens, foi usado tremendamente pelo Senhor para derrotar aquele poderoso exército midianita, não é? Em 1 Samuel 17, de 40 a 51, a gente vê Deus usando Davi para derrotar aquele gigante que assustava os soldados de Israel. Assustava todo o exército de Israel e afrontava o Senhor dos exércitos. E Davi foi e derrotou aquele gigante, porque Davi não estava olhando para o tamanho dele.
nem para o tamanho do gigante. Ele estava olhando para o tamanho de Deus, que é infinito. Ele foi e derrotou aquele gigante. Então nós poderíamos relembrar aqui várias situações vividas pelo povo de Deus no Antigo Testamento. Mas eu quero relembrar a história do Novo Testamento, vivida por irmãos nossos que andaram com Jesus. Eles viveram um grande desafio de deixar tudo e seguir o chamado do Senhor Jesus. Os discípulos andaram com Jesus, eles viram o Senhor fazer milagres durante 3 anos e meio. Na cabeça deles nunca passava a ideia de que Jesus um dia iria para o céu, né? Eles achavam que Jesus ficaria com eles ali e que eles continuariam naquele ministério poderoso, Jesus curando doentes, ressuscitando mortos, multiplicando pão, né? Fazendo coisas tremendas, andando sobre as águas, fazendo multidão de cardume de peixes, né? Aparecer na rede de onde não havia peixe nenhum. Mas Jesus, ele preparou os seus discípulos. Ele vinha o tempo todo falando: olha, vai chegar um dia em que o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens, eles o matarão, vão crucificá-lo, mas eu vou ressuscitar 3 dias depois e vou me encontrar com vocês na Galileia. Aquilo não entrava na cabeça deles. Os olhos estavam tapados, eles não conseguiam compreender, né? E aqui em João 14, de 1 a 3, Jesus ele falou para os discípulos: não se turbe o vosso coração. Logo naquele momento em que Jesus lavou os seus pés, celebrou a ceia com eles, a primeira vez Jesus estabeleceu ali, depois que lavou os pés deles, estabeleceu a ceia e falou para eles: vocês devem comer este pão e beber este cálice em memória de mim. Aí Jesus começou a falar para eles sobre a sua partida. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu teria dito: vou preparar-vos um lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Obrigado, Jesus ele estava preparando o coração dos discípulos, mostrando a eles tudo o que ia acontecer com eles. E aí chegou um momento em que Jesus, avançando esses capítulos aí de João, Jesus falou assim: olha, eu ainda tenho muito que falar para vocês, mas vocês não vão compreender agora. A mente deles estava fechada. E aí Jesus falou assim, mas Jesus estava falando sobre a vinda do Espírito Santo, né? A ida dele para o céu e a vinda do Espírito Santo para habitar com eles, habitar dentro deles. Jesus falou: quando vier o Espírito da verdade, ele vos guiará toda a verdade. Ele dará testemunho de mim, ele revelará tudo que é meu, ele revelará para vocês. E aí Jesus falou sobre a vinda do Espírito Santo. Então, amados, da mesma maneira que Deus falou com o povo de Israel, lá naquele momento, antes de entrar na terra prometida, e disse a eles que eles não deveriam temer, pois o Senhor estava indo adiante deles, o Senhor estava com eles. Jesus estava falando para os seus discípulos, dizendo: olha, eu vou para o Pai, mas vocês não ficarão abandonados, vocês não ficarão órfãos. Eu enviarei outro Consolador, para que Ele esteja para sempre convosco. E aí Jesus falou sobre isso. E, amados, independente do que vai acontecer no nosso futuro, ou o futuro mais próximo, que seria este ano, ou no futuro de longa data, né? Coisa que vai mais para frente, não importa. Ou o que vai acontecer nesse ano de 2022, ou enquanto estivermos vivendo aqui nesse mundo, nós devemos crer na presença de Deus, que Ele habita conosco, o Espírito Santo está dentro de nós. Amém? Nós precisamos crer na provisão dEle. Nós precisamos crer na capacitação dEle. Ele está conosco. Agora eu quero que vocês abram em Lucas 24, de 44 a 53. Lucas 24, de 44 a 53. Versículo 44. E disse-lhes: são estas as palavras que vos disse estando ainda convosco, que convinha que se cumprisse tudo
o que de mim estava escrito na lei de Moisés e nos profetas e nos salmos. Então abriu-lhes o entendimento para compreenderem as Escrituras. E disse-lhes: assim está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse, e ao terceiro dia ressuscitasse dentre os mortos, e em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados, em todas as nações, começando por Jerusalém. E destas coisas sois vós testemunhas. E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. E levou-os fora até Betânia, e levantando as suas mãos, os abençoou. E aconteceu que, abençoando-os ele, se apartou deles e foi elevado ao céu. E adorando eles, tornaram com grande júbilo para Jerusalém. E estavam sempre no templo, louvando e bendizendo a Deus. Amém. Então, depois que os discípulos viram Jesus ressuscitado, eles ficaram muito alegres. E Jesus ficou durante 40 dias aparecendo para eles, relembrando todas as coisas que ele já tinha falado sobre o reino de Deus. Inclusive abriu o entendimento deles, como a gente viu aqui, para eles compreenderem as Escrituras e mostrar para eles, olha, aquilo que já estava nos livros dos profetas, nos salmos, a respeito do Cristo, que ele padeceria, mas que ressuscitaria, se cumpriu agora. Então eles começaram a compreender tudo que Jesus estava sempre falando, eles não entendiam. E aí, talvez eles tivessem até pensado que o Senhor ficaria com eles depois de ressuscitado, porque eles devem ter ficado também maravilhados. Jesus estava diferente, não estava mais com as limitações de homem. Jesus atravessava a parede, Jesus sumia de um lugar, aparecia em outro, né? Então ele estava fazendo coisas tremendas. Eles devem ter pensado, mas aí Jesus disse: não, olha, eu vou para o Pai, mas aguardem, fiquem em Jerusalém, porque daqui a alguns dias ele virá, o Consolador que eu prometi será derramado sobre toda a carne. O Espírito Santo virá, né? E aí eles esperaram, mas aí quando Jesus estava falando isso para eles, no final daqueles 40 dias, ele foi elevado às alturas e sumiu aos olhos deles, né? Entrou nas nuvens, ele voltou para a glória de onde ele veio, né? E eles voltaram para Jerusalém jubilosos no seu coração e perseveravam na oração todos os dias. E aí, passados 10 dias da ascensão de Jesus, veio o Espírito Santo como um vento impetuoso, encheu aquela casa onde eles estavam assentados e foram cheios do Espírito Santo. E aí, irmãos, a igreja surgiu naquele dia. Aqueles discípulos cheios do Espírito Santo começaram a pregar o Evangelho, e as multidões se convertendo e doentes sendo curados. Quando Pedro passava, a sombra de Pedro curava. Coisas tremendas o Senhor começou a fazer. Só que aí Deus levantou uma perseguição para espalhar aqueles discípulos por todas as nações. E aí o Evangelho chegou aos confins da terra. E aí foram passando séculos e séculos esse Evangelho sendo anunciado, até que o Evangelho chegou a nós, não é? Os discípulos do primeiro século, nossos primeiros irmãos, cumpriram a missão deles. Eles enfrentaram o desafio de pregar o Evangelho a qualquer custo, de entrar por essa terra prometida que Deus tinha falado para eles, que era viver a vida cristã, viver como igreja, sem a presença de Jesus fisicamente, mas Jesus estando em espírito com eles, na pessoa do Espírito Santo. Eles cumpriram, eles enfrentaram esse desafio, inclusive correndo o risco de prisão e morte, fugindo, se escondendo em cavernas e em catacumbas. Eles cumpriram a missão. O povo de Israel também, lá no tempo de Moisés, creu na palavra do Senhor e enfrentou o desafio de entrar na terra prometida. Porque durante 40 anos eles já tinham passado aqueles 40 anos no deserto. O Senhor cuidou deles, eles entraram na terra, demoraram mais 40 anos lutando contra várias nações que havia ali na terra prometida, até que eles herdaram a terra definitivamente, sob a liderança de Josué. E amados, da mesma maneira como o Senhor conduziu o povo de Israel na conquista da terra prometida e conduziu os discípulos na expansão do Evangelho, o Senhor está conosco. Você pode dizer um amém para isso? Ele está nos conduzindo. Então, amados, eu quero que nós saiamos daqui hoje com esta convicção: o Senhor está conosco. Ele está prometendo
colocar recursos nas nossas mãos para que nós possamos semear, para que nós possamos abençoar, não é? Nós vamos conseguir, irmãos, enfrentar e vencer qualquer dificuldade. E só existe uma coisa que vale a pena nesse mundo, é viver para Jesus, viver para o Evangelho, é viver para salvar pessoas da perdição. Isso que eu estou falando não quer dizer que a gente não possa lutar, que a gente não possa se aperfeiçoar na profissão, nos estudos. Claro que a gente pode e deve fazer isso, não é? A gente precisa, inclusive, esse curso da faculdade, iniciando sua profissão. Deus vai abençoar o seu trabalho. Deus vai fazer prosperar a profissão que você está aprendendo na faculdade, em nome de Jesus. Então nós podemos fazer isso, mas a nossa principal luta precisa ser a luta pelo Evangelho, pregação do Evangelho, viver o Evangelho, pregar o Evangelho. Só existe isso, irmãos, que vale a pena na nossa vida, não é? Então, mas o que eu quero dizer é isso, que a gente pode investir na profissão, nos estudos, porque estudar não impede a gente de pregar o Evangelho, trabalhar não impede a gente de pregar o Evangelho, porque para pregar o Evangelho a gente não precisa parar tudo que está fazendo para pregar, a gente prega onde estiver. Você está no trabalho, você vai testemunhar de Jesus. Você está na faculdade ou na escola, você vai testemunhar de Jesus. Você está viajando, você vai testemunhar de Jesus para quem estiver perto de você. Nós podemos enfrentar, irmãos, qualquer desafio, porque Jesus está conosco e nós podemos vencer qualquer desafio. Você pode dizer um amém para isso? Então eu quero deixar alguns conselhos para as nossas vidas neste ano, não é? Procure estabelecer alvos para a sua vida. Estabeleça alvos na sua vida espiritual, alvos de crescimento na fé, de você superar qualquer coisa que você já tenha feito hoje. Se você antes lia a Bíblia em 2 anos, você vai conseguir ler em 1 ano, ou quem sabe em 6 meses, né? Se você orava 5 minutos, você vai orar 1 hora por dia, né? Então estabeleça alvos na sua vida espiritual, estabeleça alvos nos seus estudos, estabeleça alvos na sua profissão, estabeleça alvos na vida familiar. Se a sua família está assim, faltando um investimento de você dedicar tempo para ter um tempo de qualidade com a família mesmo, então você vai conseguir fazer isso. Então ore e estabeleça esses alvos na sua vida. Outra coisa, procure se cercar dos irmãos da igreja para se aconselhar nos passos, nas decisões que você pretende tomar, né? Assim como você precisa se aprofundar na palavra de Deus, na oração. Leia bons livros, né? Livros que podem auxiliar você no crescimento espiritual e profissional. Pregue o Evangelho, porque o Evangelho é a única coisa que não é passageira nesse mundo, não é? Passarão os céus e a terra, mas as palavras de Jesus nunca passarão. Então o Evangelho é a única coisa nesse mundo que não passa, que não envelhece. Qualquer coisa que alguns de nós que somos mais velhos já vimos antes sendo anunciada como algo que veio para ficar, já passou, já envelheceu. O Evangelho não. Até o dia de Jesus voltar, esse Evangelho vai continuar sendo pregado, e ele será sempre novo para nós, e será sempre novo para aqueles que estiverem ouvindo. Amém? Estabeleça alvos de fé com relação a ofertas, por exemplo, né? Como a gente tem falado, o desafio de ser mantenedor de José com a sua família, de Devanil com a sua família. Estabeleça alvos de fé com relação a isso. Inclusive, ontem quando eu estava orando, Deus me deu uma ordem sobre um alvo de fé com relação a essa oferta de missões, para que eu estivesse estabelecendo com minha família, né? E eu obedeci ao Senhor, estabelecendo esse alvo. Outra coisa, esteja sempre atento para ajudar pessoas, para repartir o que você tem. Sempre haverá pessoas necessitadas, né? Mas precisamos ter um coração generoso para enxergar essas pessoas e ajudá-las, né? Você vê que quando Paulo esteve em Jerusalém para falar com os apóstolos, Pedro disse a Paulo: olha Paulo, isso que você está pregando está maravilhoso, continue, só tem uma coisa, nunca se esqueça dos pobres, né? E aí Paulo diz em Gálatas: e eu me esforcei por fazê-lo. Então esteja atento para ajudar pessoas. Seja intenso no seu compromisso com a igreja. Sempre que perceber que você está falhando nisto, se arrependa, confesse e renove sua aliança com a igreja.
Outra coisa, não gaste sua vida se envolvendo com causas inúteis, como por exemplo a política. Tem pessoas que são defensores ferrenhos nas redes sociais de A, B ou C, né? Defendem fulano, cicrano, beltrano. Não quero citar nome aqui para não dar ibope, né? Ninguém. A gente não precisa disso, irmãos. Os próprios políticos, eles que se defendam, ninguém precisa de defensor, de cabo eleitoral. Então, não gasta a sua vida com isso não, isso é inútil. Política vai passar. Não importa o candidato que se eleger, esse candidato nunca vai trazer nada que venha melhorar o país, venha melhorar o Brasil. O que vai melhorar o Brasil é o nosso país cheio de famílias tementes a Deus. É a igreja do Senhor representada através das famílias dignas. Famílias que levantam o nome do Senhor, que engrandecem o nome do Senhor nesta nação. Você pode dizer um amém para isso? Né? Não gaste seu tempo também com redes sociais, de maneira inútil, né? Gastando seu tempo ao invés de estar orando, servindo alguém, pregando o evangelho, se aperfeiçoando. Está lá na rede social, botando um monte de bobagem, né? A rede social ela é uma ferramenta que você pode alavancar um negócio, você pode divulgar as coisas que você está vendendo, maravilha, né? Mas a gente precisa ter moderação. Nossa causa não é nada disso que eu citei antes, não é rede social, não é política, nossa causa é o reino de Deus, nossa causa é o evangelho, nossa causa é viver aqui na terra, pelo rei, esperando a volta dele, amém? Tenha uma vida de louvor e ação de graças, lembre todos os dias do que o Senhor fez na sua vida, desde a sua conversão. Tenha uma vida de louvor e ação de graças, né? E por último, não tenha medo das coisas que têm surgido no mundo, não tenha medo de coronavírus, não tenha medo de gripe, influenza. Quando eu digo não tenha medo, nem andar de maneira irresponsável, não. Use os meios para se proteger, use a máscara, use o álcool, vacine-se, né? Mas não precisa ter medo. Não tenha medo da inflação alta, não. Independente de quanto tiver inflação, independente de, para os irmãos que têm carro, independente de quanto tiver o litro da gasolina, Deus vai continuar te suprindo para que você tenha gasolina para colocar no seu carro, tenha o dinheiro para colocar gasolina no seu carro. Deus ele vai continuar te suprindo para você pagar as suas contas. Ele vai continuar te suprindo para você comprar os alimentos, independente do preço que esteja sendo vendido esses alimentos. Porque Ele é soberano para isso, né? O Senhor está conosco, irmãos. Amém? Vamos nos colocar de pé. Eu quero que a gente repita esse versículo de Deuteronômio 31:8. Vamos falar primeiro como está aqui, depois falar na primeira pessoa. Amém? Vamos lá, todos juntos, né? O Senhor, pois, é aquele que vai adiante de ti. Ele será contigo, não te deixará, nem te desamparará, não temas nem te espantes. Vamos dizer com voz bem alta. O Senhor, pois, é aquele que vai adiante de ti. Ele será contigo, não te deixará, nem te desamparará, não temas nem te espantes. Agora você vai falar também em voz alta na primeira pessoa. O Senhor, pois, é aquele que vai adiante de mim. Ele será comigo, não me deixará, nem me desamparará. Não devo temer, nem me espantar. Vamos dizer novamente na primeira pessoa. O Senhor, pois, é aquele que vai adiante de mim. Ele será comigo, não me deixará, nem me desamparará. Não devo temer, nem me espantar. Amém? Nós podemos levantar as nossas mãos agora em fé. Agora você vai clamar ao Senhor. Você vai dizer: Senhor, eu creio na tua palavra, eu creio na tua promessa. Amém? Começa a dizer isso para o Senhor agora.
Aleluia, Senhor. Nós agora levantamos as nossas mãos. Senhor, nós levantamos porque nós dependemos do Senhor. Nós cremos no Senhor. Nós cremos na Tua palavra, nas Tuas promessas. Senhor, nesta hora, Deus, nós agradecemos ao Senhor por essa palavra que o Senhor trouxe, Senhor. Deus, eu agradeço, Senhor, pela palavra de prosperidade que o Senhor está trazendo sobre a Tua igreja, Senhor, neste ano de 2022. Ó Deus, obrigado, Deus, pelos recursos que o Senhor vai colocar, já colocou nas mãos das famílias. Ó Deus, as famílias terão recursos, Senhor, este ano. Prosperidade, Deus, da parte do Senhor. Ó Deus, para abençoar, Deus. Prosperidade para, ó Deus, participar do sustento de José com sua família. Para participar do sustento de Devanil com sua família. Para repartir com quem tem necessidade. Senhor, jovens que estão querendo casar vão ter prosperidade para casar neste ano. Senhor, jovens que estão estudando, estão terminando seu curso, Senhor, o Senhor vai dar prosperidade a eles no desenvolvimento da sua profissão, Senhor. Oh Deus, nós cremos nisso, Senhor. Oh Pai, nós agradecemos, Senhor, porque o Senhor é aquele que nos supre, os nossos recursos vêm de Ti, Senhor, em nome de Jesus. Oh Deus, nós agradecemos porque nós vamos conseguir, Senhor, ó Deus, vencer os desafios que estão diante de nós. Ó Deus, nós vamos conseguir, Senhor, enviar e sustentar José com a sua família, e Devanil com sua família lá para o Peru, José com sua família para Santa Terezinha. Haverá recursos, Senhor, que vão sobrar, em nome de Jesus. Oh Deus, eu te louvo porque o Senhor está colocando fé e ousadia no coração dos irmãos para assumirem compromissos, Senhor. Em nome de Jesus, nós te damos graça, Senhor. Oh Deus, eu também agradeço ao Senhor porque o Senhor está enchendo o nosso coração de ousadia para avançar na vida espiritual. Deus, para nos dedicarmos mais à oração, à leitura da Bíblia. Oh Deus, ao discipulado, Deus, ao compromisso com a igreja, à pregação do Evangelho. Oh Deus, eu quero em nome de Jesus pedir ao Senhor que nos dê a alegria de ganhar pessoas, de batizar essas pessoas aqui, Senhor, durante este ano, em nome de Jesus. Aleluia. Te exaltamos, ó Cordeiro Santo de Deus, e declaramos as Tuas maravilhas. Teu Espírito se manifestará nesses dias, trazendo vitórias às nossas vidas. Te exaltamos, ó Cordeiro Santo de Deus, e declaramos as Tuas maravilhas. Teu Espírito se manifestará nesses dias, trazendo vitórias às nossas vidas. Quem tentará contra o braço forte do Senhor? Quem impedirá o seu agir? Quem poderá nos resistir? Se a palavra de vitória já foi liberada a nós, se a palavra de vitória já foi liberada a nós. Vamos cantar tudo isso novamente. Te exaltamos, ó Cordeiro Santo de Deus, e declaramos as Tuas maravilhas. Teu Espírito se manifestará nesses dias, trazendo vitórias às nossas vidas. Te exaltamos, ó Cordeiro Santo de Deus, e declaramos as Tuas maravilhas. Teu Espírito se manifestará nesses dias. Você crê nisso? Trazendo vitórias às nossas vidas. Vamos declarar. Quem tentará contra o braço forte do Senhor? Quem impedirá o seu agir?
resistir. Se a palavra de vitória já foi liberada a nós, se a palavra de vitória já foi liberada a nós, quem tentará? Quem tentará contra o braço forte do Senhor? Quem impedirá o seu agir? Quem poderá nos resistir? Se a palavra de vitória já foi liberada a nós, se a palavra de vitória já foi liberada a nós. Aleluia, aleluia, aleluia. Ninguém tentará contra o braço forte do Senhor, ninguém impedirá o seu agir. A palavra de vitória já foi liberada a nós. Aleluia, aleluia. Nós vamos sair hoje com essa palavra de vitória daqui. O Senhor está trazendo prosperidade para as nossas vidas. O Senhor está trazendo avanço na vida espiritual. É um ano de superar desafios, em nome de Jesus. Então o Senhor enche o seu coração de fé nesta manhã. Você vai sair daqui renovado na sua fé. Você vai sair daqui com mais ousadia na vida espiritual. Amém? Você vai enfrentar os desafios e vai vencer em nome de Jesus. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Em nome de Jesus. Então seja abençoado com essa palavra do Senhor, com essa promessa do Senhor, em nome de Jesus. Ano de pregar o Evangelho, amém? Vamos pregar com garra, com fé, com ousadia. Vamos pisar na cabeça de Satanás. Vamos salvar os perdidos em nome de Jesus. Aleluia. Então com muita alegria vamos cumprimentar uns aos outros, os irmãos. Que a graça do Senhor seja abundante sobre sua vida, em nome de Jesus.